A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E.W. Kenyon. Lição número 2. A criação do homem. Vimos em nossa última lição que o homem é a razão da existência da criação. À luz deste tremendo fato, nos voltamos para o estudo do homem que Deus criou para satisfazer o clamor de seu ser por comunhão. Gênesis capítulo 1 nos dá o relato da preparação que Deus fez para o homem antes de criá-lo. Primeiro, Deus planejou um universo para o homem e no coração desse universo ele projetou um lar. Quando o amor lançou as fundações deste imenso universo, ele planejou e o projetou todo para ser o lar de seu homem. Gênesis capítulo 1, versículo 25. Na conclusão, Deus colocou seu selo de aprovação sobre o universo. Este universo criado satisfará cada necessidade do homem. O lar agora está pronto para o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Deus agora faz a solene declaração de que ele deseja fazer o homem à sua própria imagem. Sabendo que comunhão é a razão para a existência do homem, podemos facilmente entender que o homem não poderia encontrar a causa de sua própria existência, a não ser que fosse criado à imagem de Deus. A fim de participar da vida de Deus, o homem precisa estar na classe de Deus, na esfera de Deus. Ele precisa ser feito à imagem e semelhança de seu Criador. Ele precisa ser criado o mais semelhante à divindade quanto possível, a fim de ser filho e herdeiro de Deus. O homem, um ser triuno. Gênesis capítulo 1, versículo 27, registra a criação do homem à imagem de Deus. Adão foi o primeiro homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Através de seu pecado veio a queda do homem. O homem, após a queda, em sua condição de morte espiritual, não poderia saber qual era a imagem de Deus sem uma revelação divina. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Jesus Cristo, o encarnado, revelou que o Pai era um ser espiritual. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo, em sua revelação, mostrou o fato de que o homem é um ser triuno, consistindo de um espírito, alma e corpo. O espírito é o homem verdadeiro, criado à imagem de Deus. A alma inclui as faculdades de raciocínio. Deus Pai criou o homem à sua própria imagem, um espírito, com alma e corpo. A alma e o corpo do homem o capacitam a viver sobre este universo material, o qual foi criado para ele. O homem real é espírito. O homem devia andar em comunhão com Deus Pai em seu reino, o qual é o reino do espírito. Seu corpo não é você. Sua mente não é você. Você tem uma mente, a qual você usa. Você possui um corpo, o qual você usa. Sua mente e seu corpo são simplesmente instrumentos de seu espírito, o verdadeiro você. O homem que está espiritualmente morto não percebe o fato de que ele foi criado à imagem de Deus para andar com ele. Isto é devido ao fato de que tudo que o homem natural é capaz de conhecer a respeito da realidade, ele obtém através dos 5 sentidos pertencentes ao seu corpo físico. Esses órgãos dos sentidos físicos do corpo humano podem receber somente estímulos de substância semelhante à matéria. Portanto, os sentidos do homem conseguem perceber para ele somente um reino material ou físico. Existe, de acordo com as Escrituras, um reino espiritual, assim como um físico. O Pai, o Espírito Santo, os anjos, Satanás e os demônios são todos seres espirituais. Nossos sentidos físicos não entram em contato com este reino espiritual. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 20, revela a batalha espiritual que nos rodeia, da qual nossos órgãos sensoriais não recebem nenhum estímulo. Não somos informados, através de qualquer contato físico, da presença do Espírito Santo ou dos anjos. Leia João capítulo 16, versículos 7 ao 15, Hebreus capítulo 1, versículo 14, João capítulo 14, versículo 23, 1 aos Coríntios capítulo 3, versículo 16,
1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, Marcos, capítulo 16, versículo 17, 1 João, capítulo 4, versículos 1 ao 6 e Tiago, capítulo 4, versículo 7. Porque o médico, com a ponta de seu bisturi, não tem sido capaz de localizar o espírito do homem, os materialistas e ateístas dizem que o corpo é o homem completo. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25 e versículo 28. O homem tem se recusado a ter Deus em seu conhecimento porque não tem sido capaz de vê-lo com seus olhos físicos, ouvi-lo com seus ouvidos físicos ou tocá-lo. Um peixe também poderia dizer que não existe nada fora da água, assim como um homem, limitado ao conhecimento dos sentidos, pode dizer que não há nada além da matéria. Concluímos que o homem é primariamente um espírito criado para andar com Deus Pai no nível dele. Percebemos que quando ele criou o homem, Deus não tinha corpo. Contudo, a comunhão do homem com Deus era perfeita e completa. Isto revela que o corpo do homem estava subordinado ao seu espírito e que seu espírito devia dominar. O espírito do homem devia governar sua mente e seu corpo. O corpo existe somente para o espírito e a alma de uma pessoa. O espírito age através da alma ou intelecto, e esses, por sua vez, agem através do corpo físico. Na morte, o homem e sua alma deixam o corpo. Quando o homem deixa seu corpo, o corpo não tem mais razão para existir. Por isso, a dissolução e desintegração começam imediatamente. A vontade do homem. Outra característica suprema que Deus Pai conferiu ao seu homem foi a vontade. A vontade tem o poder de escolha, a capacidade de escolher, de determinar suas próprias ações. Deus assumiu uma grande responsabilidade em criar um ser com uma vontade. Entretanto, nenhum outro tipo de ser poderia ter respondido à razão da criação. Sem esta vontade, o ser criado por Deus teria sido uma máquina, não um homem, um fantoche ou um robô, em vez de uma pessoa. O desejo do Pai é de comunhão. Esta comunhão deve proceder do homem, não como resposta a um instinto, mas como resultado de seu profundo amor, sua própria escolha. Não poderia haver comunhão com um fantoche. Leia Lucas, capítulo 9, versículo 23. Obediência a Deus é o resultado do amor. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 ao 24. A mente do homem. As Escrituras afirmam que quando o homem foi criado, ele tinha uma mente intelectualmente de tal qualidade que ele foi capaz de dar nome a toda a criação animal. Gênesis capítulo 2, versículos 19 ao 20 diz, abre aspas, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Fecha aspas. Quando percebemos que existem 500.000 insetos, pássaros, vermes, animais, peixes e répteis que Adão nomeou, conseguimos entender que ele possuía capacidades intelectuais que o capacitavam a governar a criação. Sabemos que a razão da existência do homem é o forte desejo de Deus Pai por comunhão. Por isso, as capacidades mentais do homem eram tais que sua mente podia ter comunhão com a mente de seu Criador. A condição física do homem. Quando o homem foi criado, ele foi planejado como um ser humano perfeito, com uma vida humana infinita. Seu corpo não era mortal nem imortal. A palavra mortal significa condenado à morte ou dominado por Satanás. O homem era um ser espiritual eterno, na classe de Deus, com um corpo humano eterno. O corpo de Adão era perfeito e apto para ser o templo do vice-governador de Deus. Domínio, autoridade e responsabilidade do homem. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Lendo a Escritura, através da mente governada pelos sentidos,
Temos negligenciado o lugar de suma importância que o homem ocupava no coração de Deus. O homem foi o alvo do amor e afeição de Deus Pai. O Pai se alegrou em dar ao seu homem o domínio sobre as obras que ele havia criado. Este homem tinha, por criação, a capacidade de governar o universo. O Salmo número 8, versículos 3 ao 9, é uma revelação da criação do primeiro homem, tal como Deus Pai desejava que ele fosse e vivesse. Salmo número 8, versículo 5, abre aspas. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, fecha aspas. Na versão King James se lê anjos, mas a tradução correta é Deus. A palavra hebraica para Deus é Elohim. É a mesma palavra que é usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio criou Deus, ou Elohim. A ideia que o hebraico passa é, abre aspas, apenas um grau abaixo de Deus, fecha aspas. O homem foi criado tão semelhante a Deus Pai quanto foi possível. O homem deveria ser companheiro e o vice-governador de Deus. Seu domínio alcançava a mais longínqua estrela e planeta. Seu domínio era de tão longo alcance como será o governo de Cristo quando ele assumir o controle do universo. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 8, é uma revelação do domínio de Adão. Hebreus capítulo 2, versículo 8, em sua última parte, revela que o homem não mais detém esse domínio. Hebreus capítulo 2, versículo 9, mostra que o domínio perdido de Adão foi dado a Cristo em virtude de seu sacrifício em favor do homem. Hebreus capítulo 1, versículo 3, nos dá uma sugestão quanto ao modo de como Adão governava a criação de Deus. Jesus agora sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Adão governava a criação pela sua palavra. Sua voz era como a voz de seu Criador em seu domínio sobre a criação. Adão possuía tão completa autoridade sobre a criação que ele tinha em suas mãos o direito legal de conferir esse domínio a outro ser. Em nossa próxima lição, veremos que ele fez exatamente isso. A responsabilidade do homem. É impossível superestimar a responsabilidade de Adão. Ele era responsável pela alegria do coração de Deus Pai, pela família humana ainda por nascer. Deus poderia ter chamado a família humana inteira à existência de uma vez só, mas ele preferiu não fazer deste modo. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Deus fez de Adão e Eva seus cooperadores para trazer a família humana ao mundo. Deus deu ao homem a capacidade de reproduzir a si mesmo ou gerar filhos. Esses filhos seriam primeiramente para a alegria e a glória de Deus. Ao invés de criar a raça humana através de uma única palavra, Deus Pai criou um homem e uma mulher. Ele lhes disse, abre aspas, eu permito a vocês dar à luz meus filhos, para criar, educar e cuidar deles, ensiná-los a me amar e a corresponder aos meus desejos. Fecha aspas. Assim, o verdadeiro objetivo do homem era o de dar à luz filhos de Deus. Isto dá ao homem uma responsabilidade que só pode ser mensurada pela eternidade. O homem dá à luz personalidades eternas, a filhos que viverão tanto quanto Deus vive. O homem, então, é o guardião da alegria de Deus. Temos nos alongado em detalhes sobre a criação da raça humana em Adão por uma razão bem definida, ou seja, a renovação de sua mente. Até o tempo em que nascemos de novo, vivíamos no reino da morte espiritual. Não sabíamos de nenhuma condição para a humanidade fora da escravidão daquele reino. Durante aquele período, todos nós nos familiarizamos com a criação do homem, como nos é apresentada em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, mas conhecíamos isto somente através da mente do mundo, a qual é inimizade contra Deus. Na história da criação, não víamos que o homem era a razão da existência do universo. Para nós, o homem tinha um papel menor. Nossos espíritos, alienados de Deus, não compreendiam o desejo de Deus Pai por filhos e sua alegria em criar um homem à sua própria imagem, com domínio sobre a criação.
Víamos, ao contrário, um Deus para quem não sentíamos amor ou intimidade, um tipo de Deus policial. Víamos a criação do homem como um fracasso lamentável, a criação de um pobre e fraco verme da terra. Víamos a criação do homem como Satanás queria que a víssemos. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45 ao 49, na American Standard Version, nos fala de duas criações, a criação em Adão e a nova criação espiritual em Cristo. Em Adão, vemos o homem arruinado pela entrada da morte espiritual, perdendo sua comunhão com Deus Pai e sua autoridade sobre a criação. Em Cristo, vemos a morte espiritual destruída e o homem feito uma nova criatura, tão livre do domínio da morte espiritual como se Adão nunca tivesse pecado. À medida em que você conhece o lugar e a razão da primeira criação, você saberá o que você significa para o coração paternal de Deus. Um baixo conceito da criação em Adão nos deu um baixo conceito da nova criação em Cristo. Questionário 1. Por que Deus Pai criou o homem à sua própria imagem? 2a. Que tipo de ser é Deus? Ele é homem? B. Dê a escritura para cada pergunta. 3. Por que o homem natural não reconhece a existência do homem espiritual? 4. Em qual reino o homem deveria viver? 5. Por que Deus deu ao homem uma vontade? 6. Que evento revela o tipo de mente que Adão tinha? 7. Que tipo de corpo Adão possuía? 8. Que escrituras revelam a autoridade que Adão tinha antes da queda? Que autoridade era a dele? 9. Quão parecido a Deus Adão foi criado? 10. Por que é necessário que saibamos o lugar que a primeira criação ocupava no plano de Deus?